Atos capítulo 20, versículo 21. Estava ali enquanto o Márcio dava esse relatório. O Espírito Santo disse: vocês que são parceiros devem cobrir a vida dele e abençoar. Eu quero convidar a igreja para estar junto. Eu vou fazer um breve comentário. Ele disse: essa foi a boa parte. Depois ele começou o relatório da alimentação, que eu acho que foi a melhor parte, por dois motivos. Porque deram do melhor para o Márcio, que eles podiam, deram do pior que o Márcio podia imaginar, mas o Márcio, em todas estas coisas, viu a mão de Deus na vida daqueles irmãos. Por isso que é a melhor parte. Senhor, eu e o Rafael viemos até aqui, junto com a igreja, Senhor, para abençoar o nosso irmão. Senhor, nós na Tua presença reconhecemos que o Senhor tem levantado o Márcio às nações. Reconhecemos que o Senhor tem levantado o Márcio para a igreja, Senhor, para ser aquele que vai trabalhar no estabelecimento, na direção, na organização, Senhor, segundo a Tua palavra, de todas as Tuas coisas. E nós que estamos juntos aqui, nós três e toda a Tua igreja, Senhor, queremos abençoar e Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens bons, pessoas certas nos lugares certos para a realização da Tua obra. E nós reconhecemos que o Márcio é a pessoa certa, no lugar certo, constituído pelo Senhor, e que faz para a honra e glória do Teu nome sempre, Senhor. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor vá suprindo, Senhor, suprindo financeiramente, suprindo emocionalmente, suprindo, Senhor, espiritualmente, carregando, enchendo, Senhor, de sabedoria, de alegria, de paz, principalmente, Senhor, do poder que vem do alto. Assim nós estamos aqui para ombrear com Ele. Agora há pouco nós cantamos que juntos nós vamos caminhar. E nós queremos caminhar juntos, Senhor, com o Márcio, para que o Teu nome seja glorificado. E uma coisinha só, Senhor, que alegria poder ter estado no Peru, Senhor. Porque se o Márcio esteve lá, nós também estivemos com ele, Senhor. Obrigado porque a Tua igreja, Senhor, tem estado em outros cantos, Senhor. Nós abençoamos a vida do Márcio e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quer repetir comigo? O arrependimento para com Deus, arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Quer dizer para a pessoa que está do seu lado: arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Esse aqui é o que eu chamo da essência do Evangelho. Tem arrependimento e fé. O arrependimento é para com Deus e a fé é em Jesus. Tá, o que é arrependimento? Mudança de atitude. Mudança de atitude. Isso é arrependimento. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Alguém pode chorar sem se arrepender. E alguém pode se arrepender sem chorar. Arrependimento é mudança de atitude. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que é arrependimento no grego é metanoia. O João Ferreira de Almeida, que traduziu para o português, ele traduziu essa palavra metanoia, ele traduziu como arrependimento.
Mas metanoia significa, tem um significado um pouco mais amplo do que simplesmente arrependimento. Significa mudança de atitude. Então seria assim, testificando tanto a judeus como a gregos a mudança de atitude para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Arrependimento e remorso são diferentes uns dos outros. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. 2 Coríntios 7:10 fala um pouco sobre isso. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Essa é a diferença de arrependimento e remorso. A tristeza que é gerada por Deus, ela produz uma mudança. A tristeza gerada pelo mundo, pelo remorso, ela traz morte, ela traz peso. Como que eu posso diferenciar? É que o remorso, ele traz emoção, e o arrependimento traz mudança. O remorso afasta as pessoas de Deus e dos irmãos. O arrependimento aproxima as pessoas de Deus e dos irmãos. Me explico? Como saber se a minha tristeza pelo pecado é genuína? Só existe uma maneira de saber. É uma tristeza pela ofensa e não pela punição. O verdadeiro arrependimento é o ladrão que chora porque roubou, não porque foi pego. As pessoas choram pelos pecados descobertos, ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos pecados secretos. O verdadeiro arrependimento é quando você chora porque cometeu o delito e não porque alguém descobriu o delito que você cometeu. E aí fica aquela pergunta flutuando no ar, né? Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? Esse é um instrumento de avaliação do nosso arrependimento. Arrependimento não é pedir perdão. Porque alguém pode pedir perdão sem estar arrependido do pecado que cometeu. Ele está pedindo perdão para se livrar da consequência. Lembra de aquele texto de Provérbios, eu acho que é 28:13? O pecado, para ser perdoado, ele tem que ser deixado. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. O amor próprio é uma barreira para o verdadeiro arrependimento. Porque o amor próprio, quando pecamos, nos faz nos sentir coitadinhos. Mas o pecado não nos faz coitadinhos. O pecado, ele nos separa de Deus. Eu tenho pensado que o
pecado que a gente comete, ele é pior do que o pecado dos incrédulos. Porque quando a gente peca, a gente peca contra a luz que nós carregamos dentro de nós. Os incrédulos não têm luz nenhuma. Aprendi que os nossos pecados é pior do que os pecados dos demônios. Porque Jesus não morreu pelos demônios. Jesus morreu por nós. Pelos nossos pecados. De modo que quando pecamos, a gente peca contra a cruz. Os demônios não. Deus te observa quando ninguém está observando. E Ele vê quando você tem tudo para pecar, mas mesmo assim você diz não. Salmo 101, versículo 6 fala que os meus olhos procuram os fiéis da terra. Salmo 101, 6. Salmo 101, 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, não é isso? Para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Alguém que roubou alguma coisa e foi pego pela polícia, e dentro da viatura ele sai prometendo para Deus: Deus, eu nunca mais eu vou roubar se o Senhor me livrar da cadeia. Aí ele chega lá na delegacia, sai a punição dele lá. Olha, nós não vamos te prender. A sua punição é pagar a cesta básica para a entidade carente. Pouco tempo depois, o que ele vai fazer de novo? Vai roubar. Por quê? Porque ele não estava pedindo perdão, ele não estava arrependido pelo pecado que ele tinha cometido. Ele queria se livrar da cadeia. Por isso ele prometeu mudança para Deus. Isso não é um verdadeiro arrependimento. Eu tenho meditado bastante a respeito disso na minha vida, tentado aplicar, colocar lá dentro do meu coração, guardar, fundamentar minha vida sobre um verdadeiro arrependimento e usar o arrependimento como, não só como um conhecimento que eu recebi, mas como um instrumento para eu avaliar se eu estou bem com Deus ou não. Eu penso que essas linhas aqui podem nos ajudar bastante a fazer essa avaliação. Amém? Vamos botar um pouquinho de mel nesse negócio agora? Falar da fé em Jesus? Mas, antes de você passar, você fez uma diferenciação entre arrependimento e remorso. O remorso, que pensando aqui, remorso nos remete aos homens. E o texto diz que o arrependimento é para com Deus. Portanto, dos homens a gente pode camuflar, esconder, manipular, tal. Mas com Deus não existe nenhuma chance disso acontecer. E você disse que Deus está ali e vê quando a gente pode pecar e não peca. Mas mesmo Deus está ali quando vê que a gente pode pecar e peca. O arrependimento ele só vale, só serve quando a gente peca. Ele é um instrumento de vida para nós que vivemos na luz, né? Então, eu só queria considerar isso, que o remorso é com os homens. Então, toda vez que você estiver preocupado com os homens, não é verdadeiro arrependimento. Quando você estiver preocupado com o que Deus pensa, como Deus está se sentindo, como Jesus está se sentindo, aí é verdadeiro arrependimento. Perdão. Isso aí, perfeito.
sério, né? Vamos jogar um mel um pouco nesse negócio agora, falar da fé em Jesus. O texto aí de Atos 20, 21 fala o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus. Então vamos ler alguns textos para a gente fortalecer a nossa fé em Jesus. Um texto super conhecido, 1 Pedro 2, 22. Quem pode ler bem alto, por favor? Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Esse texto está falando que Jesus nunca cometeu pecado. Nenhum sequer. Nem quando era criança, nem quando era jovem, adolescente, a sua fase adulta. Nunca, nem pensamento, nunca cometeu nenhum pecado. E era 100% homem, hein? Porque ele se esvaziou da sua natureza divina. Filipenses 2, 6 fala sobre isso. Jesus nunca cometeu pecado. Mas foi crucificado. Mateus capítulo 26, vamos ler alguns versículos que fala sobre alguns momentos antes da crucificação de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36 até o 39. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, era um jardim, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quem estava triste e angustiado? Jesus. Você já tinha visto Jesus triste e angustiado alguma vez? 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que está acontecendo aqui? Se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus sempre seguro de fazer a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha comida e minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O meu Pai nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agora, nós estamos vendo Jesus apavorado. É o pecado dele. Com a vontade do Pai. Jesus estava apavorado com a vontade do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse negócio. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus estava em conflito. Passa de mim esse cálice, se for possível. Que cálice é esse que ele está falando? Não, o pecado é A crucificação. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Ele já tinha acabado de falar para os discípulos: o Filho do Homem convém que seja morto e entregue na mão dos pecadores. Eu vou morrer, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Ele sabia, e era isso o conflito dele. Ele não queria ser crucificado. Agora, eu entrei em conflito com esse texto, porque eu fiquei pensando: Jesus estava querendo então fugir da dor. Ele não queria ser crucificado porque ele estava querendo ver se tinha um jeito de evitar os açoites, a coroa de espinho, o prego. Porque você fica imaginando a dor, né? Quem aqui assistiu Paixão de Cristo? Você lembra que teve um dos açoites lá que ele mudou a ponta do chicote e grudou aqui
lado de Jesus, ele não conseguia tirar. A hora que ele puxou assim, saiu um pedaço assim, da carne de Jesus. Era muita dor. A Bíblia fala que Jesus ele estava tão angustiado que o sangue dele saiu pelos poros da pele. Aqui ele diz que ele estava angustiado até a morte. Porque ele estava em conflito, ele não queria ser crucificado. Se for possível, passa de mim esse negócio. Mas eu cheguei à conclusão que Jesus não estava querendo fugir da dor. O Sedraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha e passearam na fornalha. O Paulo e Silas foram presos e açoitados e estavam cantando louvores dentro da prisão. E o nosso Senhor estava querendo fugir da dor? Não. É que Jesus sabia que naquela cruz ele ia experimentar a única coisa que Deus nunca tinha experimentado antes: o pecado. O teu pecado, o meu pecado, estava sobre ele, naquela cruz. Lembra de 2 Coríntios 5:21? Diz assim: ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra de Isaías 53, o 5 e o 6? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre si o pecado de todos nós. Em 1 João 2,2 fala que Jesus é a substituição pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ali naquela cruz, Jesus estava entupido de pecado. Do mundo inteiro. Estava sobre ele. E era por isso que ele não queria ser crucificado. Porque ele sabia que o pecado ia tocá-lo. E todo o seu ser repugna ao pecado. Mas ali o pecado ia tocá-lo. Ele ia conhecer o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para nos justificar diante de Deus. Na cruz, Jesus perdeu até a presença do Pai. Mateus 27, 45. Próximo capítulo aí, ó. Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Aqui Jesus estava crucificado. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, agora nós vemos um Jesus crucificado, confuso e perdido. Pai, não estou entendendo, o Senhor foi embora. Cadê o Senhor, Pai? O Senhor foi embora, por que o Senhor me desamparou? Por causa dos nossos pecados que estavam sobre Jesus. Lembra de Isaías 59? O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. Jesus perdeu a presença do Pai. Ele foi separado do Pai por causa dos pecados que estavam sobre ele. Aqueles homens que estavam aqui, nos versículos anteriores, zombaram, né? Se você é filho de Deus, desce da cruz. Porque
Eles não estavam discernindo espiritualmente o que estava acontecendo naquela cruz. Naquela cruz, Jesus estava carregando sobre si todos os nossos pecados. E eles não perceberam isso. Mas agora, nós podemos ver. 2000 anos depois que isso aconteceu, nós estamos vendo agora, hoje. Jesus, pregado naquele madeiro, perdido, confuso, entupido de pecado. Que ele não cometeu. Que ele não cometeu. Que nós cometemos. Tudo isso por amor. Ele radicalizou. É muito radical isso, gente. É demais para mim. O Evangelho é muito radical. É muito radical o Deus Criador, santo, perfeito, justo, que nunca pecou, se esvaziar da sua natureza, vir aqui e pagar o que eu merecia naquela cruz, por uma coisa que ele nunca fez. Isso é muito radical. O Evangelho é muito radical. Tudo isso por amor. Lembra de Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a fé em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. O melhor de Deus não está por vir, já veio. É o seu Filho. Não tem outro melhor, não tem outra coisa melhor. Deus deu o melhor que ele tinha, seu próprio Filho, para nos justificar gratuitamente. Lembra de Romanos 5,1? Justificados pela fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Era o único jeito. Era o único jeito. Não há obras que o homem faça para resolver esse problema. O único jeito é um cordeiro imaculado ser morto e sacrificado na cruz. Era o único jeito. Isso é a fé em Jesus. A fé não é em promessa, a fé não é em tradição, ritual, modelo de igreja. Nós não estamos seguindo o modelo de igreja, você percebe? Nós estamos seguindo uma pessoa. Você já se deu conta disso? Que grande amor Deus tem por nós. É ou não é? João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. Jesus já tinha ressuscitado, mas não tinha aparecido para os seus discípulos ainda. Olha o que diz o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Gostoso, né? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que
coisa interessante, né? O versículo 19 fala que eles estavam tudo numa casa, com as portas trancadas, tudo com medo. Trancado numa casa. Sabe o que é isso? É a reunião do grupo caseiro. Trancado lá com medo. Até a gente ter um encontro com Jesus ressuscitado dentre os mortos. E entender que nós não estamos seguindo um modelo de igreja que faz discipulado. Sabe? Cada um de nós precisa ter a sua própria experiência com Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Como eles tiveram. Senão a gente fica essa vidinha medrosa em nome do Senhor. Jesus ressuscitado dentre os mortos é aquele que venceu a morte. É aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. E ele disse: estou convosco. E enviou eles a pregar o evangelho. Aí ele sai com toda a potência de Jesus ressuscitado dentre os mortos. Aquele que tem todo o poder, aquele que venceu a morte, está comigo, me enviou. É um senso de delegação. A gente não vai por conta, ele nos envia e vai conosco. Amém, meus irmãos.